do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, que Deus abençoe a sua vida. Você ainda que não está inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever e que Deus te abençoe. Nossa lição de número 11, uma herança conquistada pela fé. Irmãos, nós vamos ver nessa lição que ainda faltou muita terra para ser conquistada, como eu já disse nas aulas anteriores, porém, o povo ainda assim reclamou da terra. Infelizmente é assim. Nosso texto do dia que está em Hebreus capítulo 10, versículo 23 é assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Deus promete e Deus cumpre. Mas muitas das vezes a gente acha ruim da bênção, acha que a bênção é pouco, acha que nós merecemos mais, acha que não precisava ser e sim, acha e tudo a gente quer colocar nosso palpite e ficar desagradado com aquilo que Deus nos deu. Então, aqui na nossa síntese, Deus sabe como recompensar a fidelidade de seus servos. Muitas das vezes, Deus não trabalha da forma que nós esperamos que Ele trabalhe. Ele trabalha da forma que Ele quer trabalhar. Ele age da forma que Ele quer agir. Ele faz todas as coisas porque Ele é todo-poderoso, dono de tudo e pode tudo, porque Ele pode tudo. Nosso texto bíblico, Josué capítulo 14, do versículo 6 ao 10, diz assim: Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes as palavras que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus em Cades Barneia, por causa de mim e de ti? Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Irmãos, nós vemos esse episódio que os homens foram lá, a terra é muito boa, só que a gente não pode tomar posse dessa terra, não podemos conquistar essa terra. Foi isso que os homens disseram. E começaram a inflamar o povo, dizendo, eu trouxe nós para a morte, lá tem gigantes, lá tem isso. Começaram a colocar um monte de empecilhos. Se Deus prometeu, Ele é poderoso para dar. Sabe por quê? Porque Ele pode todas as coisas. Nossa introdução. Depois da conquista das cidades reinos, Deus alertou a Josué para que ele fizesse a divisão da terra prometida. Então deveria ser feita a divisão da terra prometida. É claro, nem todos ficaram contentes com a terra que receberam. Nós, igualmente, não podemos deixar a vigilância e desprezar a armadura de Deus até que recebamos a completa herança da glória. Então, aqui eu estou lendo a última parte. O que é a eterna herança da glória, meus irmãos? É quando nós moremos no céu, vamos morar no céu, vamos morar com o Senhor. Aqui é apenas uma passagem, aqui Deus dá, Deus tira, Deus faz. No céu, quando Deus não é que Deus tira, Deus permite que seja tirado para testar a nossa fé. Nós estamos em fases, em testes continuamente, nós estamos sendo testados continuamente. Não tem como, até nós irmos para o céu morar com o Senhor, nós seremos assim, testados continuamente. Mas por que Deus precisa testar? Porque quando Deus nos testa, Ele atribui cada vez mais para nós valores espirituais. E aqui na parte 1, a divisão do sul de Canaã, a partilha da terra conquistada. Josué recebeu a missão de conquistar Canaã e partilhá-la entre as tribos. Então, Josué já foi partilhando a terra. Mesmo que as duas tribos pediram a terra antes de atravessarem o Jordão, que a terra foi destinada àquelas tribos, mas Josué tinha essa incumbência de repartir a terra. Efraim e Manassés, que tiveram propriedade em face da primogenitura, outorgada a José. Então aqui nós vemos que se dividiram em duas tribos, né? Efraim e Manassés, por uma das cidades. A herança de Judá e de Caleb. Judá, porque era poderoso entre os irmãos, e dele viria o Salvador, ficou com a primazia, recebendo os territórios ao sul. Dentre os de Judá havia um herói nacional, Caleb, que antes do sorteio pleiteou a herança prometida a ele por Deus no tempo de Moisés. Aí eu fico pensando, como lidar com essa partilha de terra, sem o pessoal falar, nossa, me deu mais para ele, menos para mim, a terra dele é assim, a minha assada. Irmãos, isso acontece. E com certeza aconteceu. As pessoas ficarem desagradadas, haver um desagrado das pessoas pela bênção, não pelo aquilo que recebeu. As pessoas não ficam, às vezes, desagradadas por aquilo que recebeu.
ficam quando comparam com aquilo que o outro recebeu. Então, ou seja, parece que sempre que o outro recebe é sempre maior que nós. Na verdade, Deus sabe para quem dá, na hora que dá e à medida que todos precisam receber. Parte 3. A herança de Axa. Outro episódio marcante da divisão do sul de Canaã foi a quinhão que coube a Otiniel e Axa, filha de Caleb. Irmãos, então aqui, esse Otiniel aqui, ele era... Axa era filha de Caleb, e ela aqui, claro, essa mulher aqui, Otiniel foi um dos juízes, né, daquela época, ficou, vamos dizer assim, responsável por aquela terra. Nós vemos, irmãos, que essas divisões aí ocorreram e o povo deveria cada um receber de bom grado aquilo que o Senhor determinou que recebessem. Ninguém é melhor do que ninguém. Deus deu, Deus falou para dividir assim e tem que ser dividido assim, mas ele é melhor, mas ele é maior. Ele recebeu uma terra mais frutífera, eu não recebi. É difícil. Porque aqui ainda diz mais, mas pleiteou um território que tivesse água, tendo recebido uma terra excelente. Então nós vemos que esse Otiniel aqui, o que aconteceu? Ele recebeu uma terra que não era tão frutífera assim, que não era tão boa. Não era tão boa olhando aos olhos assim, mas quando ele começou a explorar a terra, ele viu que a terra tinha muito a oferecer a ele. Às vezes a gente olha com os nossos olhos carnais e não vemos aquilo que aquela terra tem para nos oferecer, porque nós olhamos com os olhos carnais. Quando Deus dá algo para nós, Ele dá para nós venhamos enxergar com os olhos espirituais, não com olhos carnais. Então, quando ele olhou com o olho carnal, vamos dizer assim, ele viu que a terra não tinha nenhum potencial. Mas quando ele olhou com os olhos, com o olho carnal, aí a terra não tinha nenhum potencial. Mas quando ele olhou com o olho espiritual, Deus começou a abrir a mente dele, ele começou a explorar a terra, ele viu o quanto aquela terra tinha para oferecer a ele. Parte 2. A divisão do norte de Canaã, a herança de José. Concluída a divisão das terras do sul, José dividiu o norte, mais a parte centro de Jericó. E Ai coube aos filhos de José, Efraim e Manassés, os quais assumiram os lugares de José e Levi, dentre as tribos. Os descendentes de José acharam o pão lançado sobre as águas por seu pai muitos anos antes. Metade da tribo de Manassés, além das tribos de Ruben e Gade, receberam antecipadamente suas heranças, aquilo que eu já tinha falado, na Transjordânia, a leste do Jordão, território não pertencente a Canaã. Só uma questão aqui, os levitas não tinham terras, não tinha, existia a tribo, mas não foi atribuído a eles uma terra específica, assim como todas as outras tribos receberam. Por quê? Porque eles eram responsáveis pelo tabernáculo. Deveriam montar e desmontar o tabernáculo e fazer toda a manutenção de culto, toda a ordem do culto, eles deveriam ser responsáveis. Eles deveriam ordenar o culto, fazer o culto, preparar o culto, tudo isso, a preocupação era toda deles. A passividade dos filhos de José. Eu queria ler uma parte aqui. Não bastasse esse sentimento de passividade para piorar as coisas, foram reclamar contra Josué pela terra recebida. Eles estavam, na verdade, murmurando contra o Senhor, alegando que era pequena. É aquilo que nós estávamos falando, né? Alguns aceitaram a terra, outros não aceitaram. Alguns se alegraram com a terra, outros não se alegraram. Por quê? Porque se tivesse olhado só para aquilo que recebeu, ficaria feliz. Mas quando começa a comparar aquilo que recebeu com o que o outro recebeu, há entre o sentimento de tristeza e, infelizmente, o sentimento de revolta. Então foi isso que aconteceu com algumas pessoas, com alguma tribo, vamos dizer assim. Viram que os outros receberam e ficaram indignados com aquilo que recebeu, porque eles acharam que mereciam mais. A herança de José. Terminada a partilha da terra, as 9 tribos e meia foram entregues a Josué à cidade de Timnat-Sera, na montanha de Efraim, segundo o mandato do Senhor. Então existia a tribo, foi designados ou separado algumas cidades. E Josué ficou com essa parte. Os servos de Deus não são recompensados necessariamente nesta vida por suas atividades em prol do reino.
Se assim fosse, Josué teria recebido algo bem melhor. Então veja que até a terra que Josué recebeu, comparado com as outras terras, talvez aos nossos olhos carnais, não era tão boa assim. Então o que Deus está falando? Não é porque nós achamos que merecemos, porque a nossa bênção, a nossa promessa, aquilo que Deus preparou para nós, não está aqui, está no céu. Nós precisamos comer, se vestir, morar, se locomover, precisamos. Mas a nossa herança verdadeira, é verdadeira não que essa herança não seja falsa, mas a nossa herança permanente é o céu, é a presença do Todo-Poderoso. Parte 3. A divisão das terras não conquistadas, o tabernáculo em Siló. Com a divisão das terras, algumas tribos que ficavam ao redor do tabernáculo saíram de Gilgal, e com isso Israel armou o tabernáculo em Siló. A cidade de Efraim, tendo permanecido lá por cerca de 300 anos, até que na época do sacerdote Eli, a arca foi tomada pelos filisteus. Então aqui, nós vemos que existiu muitas terras que não foram conquistadas. Josué deveria ter conquistado essas terras, não conquistou, teve problemas, porque outros povos se instalaram nessas terras, fizeram cerco contra Israel, teve muitas guerras, e eles deveriam ter um território de terra muito maior, e não tiveram. Por quê? Por negligência deles mesmos. Aqui na parte 2, 7 tribos recebem o título de propriedade da terra. Depois da comissão de 21 pessoas retornarem, Josué sorteou os territórios de Benjamim, Simeão e Dan, os quais ficaram ligados ao sul. Então, ou seja, toda aquela... É quando a gente fala reinos do norte, reinos do sul. Judá e as terras de Zacar, Zebulon, Neftali e Asser fariam fronteira com a herança de Efraim e Manassés, ao norte. Nada lhes tinha sido entregue, mas eles ficaram satisfeitos. Não houve murmuração. A fé no cumprimento de todas as promessas de Deus apresentadas, fundamental em qualquer tempo, para que nunca se desista de lutar. Então essas tribos ficaram contentes. Para nós, agora Deus recebeu uma terra, mas aquele recebeu muito melhor. Não tem problema, eu vou dar graças a Deus por aquilo que eu recebi. E ele que dê graças a Deus por aquilo que ele recebeu. E cada um dê graças a Deus por aquilo que recebeu de Deus. E nunca achando também, eu sou mais queridinho, eu recebi melhor que ele, eu sou mais abençoado. Porque hoje, infelizmente, na igreja tem isso. Se uma pessoa vem para a igreja com carne desse tamanho para pagar de um carro novo, ele é mais abençoado do que os outros. Não estou dizendo que Deus não dá um carro e permite que você tenha que pagar a prestação e Deus dá a condição para pagar a prestação. Não é isso. É a pessoa se achar melhor que os outros por causa de uma bênção que recebeu. Ou se achar inferior aos outros por uma bênção que Deus lhe deu. É aí que é a questão. Nós temos que dar graças por aquilo que Deus nos concedeu. Claro, e se tiver a oportunidade de procurar melhorar essa condição, amém. Graças a Deus. A herança da tribo de Levi. Deus chamou a tribo de Levi para que exercesse o santo sacerdócio. É aquilo que eu disse. A tribo de Levi não haveria uma terra. A tribo existiu, mas uma terra específica para eles plantar? Não. Porque eles deveriam plantar? Eles deveriam receber, sim, tudo aquilo que o povo doasse ao templo, ao tabernáculo. Muitas coisas o povo doava ao tabernáculo, como o dízimo, por exemplo. O dízimo naquela época, era usado para quê? Para sustento dos sacerdotes, sustentar suas famílias. Não para ter luxo, mas sim para ter o necessário para a sua sobrevivência. Conclusão. Fim da distribuição da terra a um misto de alegria e frustração. É aquilo que nós estávamos falando. Conquista e negligência. Josué concluiu sua trajetória ministerial como um homem feliz, não plenamente realizado, pois não havia muita terra a conquistar, mas completamente satisfeito em ter sido instrumento do Senhor na terra. Na vida, nem tudo ocorre como se planeja, mas é certo que Deus nunca perde o controle dos fatos da história. Deus está no controle de tudo, Ele é dono de tudo, Ele dá para quem Ele quer, na hora que Ele quer, e se a gente não estiver contente, vai fazer o quê? Nada. Vai reclamar? Vai resolver murmurar? Vai resolver questionar? Não, meus irmãos, nós temos que dobrar nossos joelhos e falar, Senhor, muito obrigado por aquilo que Tu me deste. Às vezes não é fácil, quando a gente vê o nosso irmão, né,
com uma super bênção, com uma super casa, com super condição, e a gente numa situação, "Ei, meu Deus, o que vai ser?" Mas a gente tem que se parar de comparar com a bênção dos outros. Assim como nós vemos no Salmo 73, que eu não me lembro agora o personagem, ele ficou olhando ao redor e vendo as bênçãos, o povo ímpio prosperando e ele crente não prosperando, fazendo uma autocomparação da sua necessidade, da sua situação e da situação dos outros. Mas que Deus possa nos ajudar, nos abençoar e que nós devemos ter corações agradecidos a Deus. Amém? Você ainda que não é inscrito no nosso canal, mais uma vez, eu te peço, compartilhe este vídeo e se você tiver o desejo, sentir no coração, também se inscreva no nosso canal. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.